Você, ciclista, nadador ou corredor, quando a gente faz um longão, chega um certo momento que parece que vem alguém e pá, desliga o nosso disjuntor. Isso é chamado de quebra. Isso acontece por volta de 2 horas e 40 a 3 horas. E hoje a ciência tem várias explicações o porquê isso acontece. E é isso que a gente vai falar no vídeo. Vamos falar também estratégias que a gente pode utilizar no treinamento para evitar que essa quebra aconteça. Seja muito bem-vindo ao Triathlon Channel. Eu sou o professor Davi, com mais de 18 anos no mundo do triatlon, e bora falar sobre a quebra. Para a gente começar a falar da quebra, podemos trazer aqui um exemplo prático da maratona. Eu sempre falo para os meus atletas que a maratona são duas provas. É do 0 ao 30, que é onde você vai conseguir implementar seu ritmo, onde você vai conseguir utilizar a sua estratégia. Porém, quando chega do quilômetro 31 ao 42, é uma outra prova. É um momento onde o seu corpo já não vai responder tanto e você vai ter só aqui, ó, somente para te ajudar a fechar a maratona. Quem já fez uma maratona sabe do que eu estou falando. A barreira dos 30 km é onde acontece a quebra. Um outro exemplo aqui é um ciclista que vai fazer um longão de 100 km. O cara tá treinando para 70.3, tá treinando para um Ironman, tá? Ele vai fazer um longão e nesse longão até os km 50 ele tá voando. De repente chega no km 60 ali, a perna já não consegue responder, o seu ritmo dele cai drasticamente, ainda mais se ele não tiver alguém para alternar o vácuo, o treino dele pode estar bem prejudicado, porque também entrou na zona de quebra. Nesses dois exemplos, os dois atletas quebraram, mas o que tem em comum além disso? É o tempo. A quebra acontece entre 2 horas e 40 de atividade física intensa às 3 horas e 15. E quais são os fatores fisiológicos que levam a acontecer isso? Saber desses detalhes é importante para a gente utilizar as estratégias de treinos necessárias para que a gente consiga atrasar esse efeito fisiológico de um treino longo. Entre os efeitos podemos citar o glicogênio muscular, a fadiga periférica e central e também o acúmulo de alguns substratos do músculo. Vamos detalhar um por um para você entender o que é que está desligando o seu disjuntor. Bem, podemos falar primeiro do glicogênio muscular. Ele é a principal fonte de energia estocada no seu músculo, cerca de 500 gramas. E essas 500 gramas de glicogênio muscular que a gente tem estocada no nosso corpo vai fornecer para a gente cerca de 2.200 a 2.600 calorias. Claro que varia muito de pessoa para pessoa, mas aqui a gente está trazendo uma estimativa. Então guarda esse número, 2.400 a 2.600. Uma pessoa em média, quando vai correr, um corredor ou um triatleta, quando ele vai correr, ele vai gastar de 700 a 800 calorias por hora. Então vamos colocar 800 para a conta ficar certinho. Então vai lá, 800 calorias por hora. O cara está correndo 3 horas. Então ele vai gastar 2.400 calorias. Sendo que a gente tem estocado de 2.400 a 2.600 calorias. Ou seja, acabou o estoque de glicogênio muscular. Por isso que acontece a quebra. Esse é o primeiro motivo que leva à quebra, a falta de energia. Mas daí você vai me perguntar, mas Davi, o corpo não utiliza só o glicogênio muscular como fonte de energia. Ele utiliza a gordura, utiliza os músculos. E a suplementação que eu estou fazendo nessa prova, onde está? O nosso corpo não é tão eficiente assim. E você comer uma barrinha ali, pô, em um segundo, ó, tá aqui as calorias para você usar. É um processo demorado. Mesmo assim, ele não vai te entregar todas as calorias que você ingeriu. Mesma coisa a gordura. A gordura é um estoque grande de energia ali. Muito mais do que o nosso glicogênio muscular. Porém, o corpo faz de tudo para não utilizar a gordura. Por isso que é tão difícil emagrecer, tá? Os músculos, o corpo às vezes prefere até utilizar o músculo do que utilizar a gordura. E quando o corpo faz essa transformação, é um processo muito desgastante para ele. Então o corpo dá aquela baixada para não ter que utilizar tanto essas fontes de energia que ele não quer utilizar. Vamos falar também da fadiga central e da fadiga periférica. A fadiga periférica, o nome já diz, é a fadiga do músculo. O seu músculo já não consegue responder
ao processo da corrida, ao processo de contração muscular que você está impondo para ele realizar. Então, a fadiga periférica tem a ver com o músculo. Agora, a fadiga central tem a ver com o estímulo que vai direto para o neurônio do músculo. Esse estímulo fica um pouquinho mais lento. Isso acontece por muitos fatores, mas é sinal que o corpo já está em exaustão. Você já está fadigado. Outra causa que leva à quebra é o acúmulo de substratos do músculo, tá? Substratos metabólicos que prejudicam a contração muscular. E muitos vão citar, esse aí é o ácido lático, né? É outro substrato e aí por aí vai. E com relação ao ácido lático, já tem algumas vertentes da ciência falando que ele não existe para causar em si a fadiga. Mas essa é uma polêmica para o outro vídeo. O que a gente sabe é que tem substratos que prejudicam a contração muscular, tá? E também esse é um dos fatores que leva à quebra. Esses 3 fatores que eu falei são os que causam a quebra, tá? Eles não acontecem de maneiras isoladas, eles acontecem de maneiras conjuntas. Então, quem desliga o seu disjuntor não é um fator, são 3 fatores que vai lá e desliga o seu disjuntor e você sente aquele cansaço extremo. Agora que a gente entendeu as causas dessa quebra, fica mais fácil para a gente compreender estratégias de treinamento para postergar essa quebra, para atrasar essa fadiga extrema. Claro que o treinamento entra nisso, né? Não só o treinamento, mas a nutrição, a suplementação vai entrar de vez nisso também, para ajudar você. Muitos atletas, quando estão fazendo um longão, quando estão correndo, pedalando ou nadando, eles esperam sentir sede para tomar água, sentir fome para se alimentar. Quando isso ocorre, você já está em um processo acelerado de quebra. Então, não espere você sentir sede para você se hidratar. Não espere você sentir fome para você comer. Essa é a primeira dica que vai ajudar você a postergar essa quebra nos seus longões. Isso mesmo, não espere sentir sede para você tomar água. Quando você está com sede, você já está em um processo acelerado de desidratação. Então, você tem que precaver, você tem que se hidratar antes de sentir a sede e se alimentar antes de sentir a fome. Experiência que eu passo para os meus alunos e que eu faço em meus longões. Em 15 minutos, eu dou uma bicada de água ou isotônico. Eu vou alternando. Água, isotônico, em 15 minutos, se eu estou correndo ou se eu estou pedalando. Em 30 minutos, eu como algo um pouquinho mais doce, tá? Que eu já tenho experimentado, uma bananinha, uma fruta, coisa rápida, pouquinho, uma bala, uma paçoquinha, tá? Em 1 hora, eu me alimento, 1 hora a 1 hora e meia eu me alimento. Eu levo um pão, um sanduíche, uma banana, tá? Eu me alimento de verdade. De preferência algo salgado. Então eu vou alternando. 15 minutos eu hidrato, dividindo água, isotônico, tá? Em meia hora eu jogo um gelzinho, algo doce, né? Uma bananinha. E 1 hora e meia eu me alimento, um sanduichinho, aquelas bisnaguinhas, seja o que você preferir. Essa estratégia de alimentação foi estudada no meu caso e eu testei quais desses alimentos eu sentia que conseguia me entregar mais energia nos meus longões. E o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai conversar com o seu nutricionista, vai conversar sobre as estratégias que você vai testar nesse seu longão, testar alimentos diferentes e vai ver se isso vai te ajudar ou não no seu longão. Um dia, meus atletas e eu, a gente tem a ferramenta do Training Peaks, mas quem não tem, eu aconselho fazer o seguinte, abrir um arquivo no Excel, tá? E você vai marcar a data do seu longão. Por exemplo, se você é ciclista, vamos lá, dia 1/2/2023 você pedalou, daí você marca a data, marca 100 km de bike, a quantidade de distância que você fez. Estratégia de alimentação, você vai escrever a sua estratégia de alimentação e vai lá colocar condições climáticas, muito vento, muito sol, temperatura, tá? E depois você vai colocar a sua percepção. Percebi que no km 60 eu quebrei. Depois você vai colocar a sua velocidade média. Então vai lá, primeira linha, segundo longão, vai testar um outro alimento, pá, tá. Daí você vai fazendo lá o seu diário de bordo de longão em relação à sua estratégia de alimentação. Cara, que perca de tempo, você me pergunta. O cara vai lá escrever tudo? Cara, se você está treinando para uma maratona, para um Ironman, para 70.3, perca de tempo é dar errado no dia da sua prova, meu amigo, tá? Então, esse planejamento anterior facilita muito a sua vida
para que a quebra não aconteça no momento que você não queira. Como eu falei, estamos sujeitos fisiologicamente a que a quebra ocorra. Temos que postergar o máximo. Em relação ao treino, tem uma corrente grande que fala que os treinos de a mais de 3 horas, eles não são tão legais, porque o corpo acaba consumindo tecido muscular e tudo mais, e você acaba mais perdendo eficiência do treino, não conseguindo entregar uma performance ideal. Beleza, isso é verdade, né? Isso é verdade. Fisiologicamente não tem como falar que isso não é verdade. Mas, meu amigo, você que vai treinar para um 70.3, você que vai treinar para uma maratona, para um longão de bike, sei lá, para uma prova gigante, como que você não vai fazer longão? Né? Como que você vai chegar numa maratona sem ter feito os seus 42, você tem feito os seus 35? Então é impossível, né? Impossível. Como eu falei, algumas verdades no treinamento esportivo servem para determinado parâmetro, mas quando a gente fala de Ironman 70.3 ou provas maiores, o parâmetro é outro. Então a gente tem que trabalhar esse longão. Não caia nessa magia de falar, você tem que treinar até 2 horas que você vai fazer uma grande maratona. Não, você vai quebrar. Por quê? Porque você não tem o mínimo necessário para fazer uma boa maratona, que é fazer os 42 km, tá? Você precisa passar por isso. E outra, maratona é muito mental, o Ironman é muito mental. Se você não tem essa percepção de aguentar essa longa duração de exposição ao estresse, você não vai conseguir terminar. Então, por isso, não caia nesse conto do vigário de falando, o certo é fazer no máximo 2 horas e meia de treino. Não caia. Se você está treinando 70.3, longão, maratona, você vai ultrapassar essas 3 horas. E o que é interessante a gente fazer como estratégia de treino, já que você vai ultrapassar essas 3 horas? Você vai quebrá-la. Como assim quebrá-la? Por exemplo, se você vai fazer um longão de 40 km de corrida, você vai fazer o primeiro 25 km, vai parar por um determinado tempo, vai se alimentar, vai se hidratar e depois você vai retornar. Vai fazer essa quebra para a gente conseguir extrair também uma performance na segunda parte. Não todos os treinos que você vai precisar fazer isso, não. Você vai precisar treinar fadigado também, porque a maratona é isso. Como eu falei, você vai precisar treinar o seu mindset para fazer o seu Ironman e tudo mais. Então, mas quando você quiser a qualidade do treino, você faz essas quebras. Não precisa ser o tipo de quebra, como eu falei do exemplo, pode ser um pouquinho de quebra diferente, você pode quebrar mais, tá? Então aquele pedal que você faz com seus amigos lá, de 60 km, para no barzinho, toma um café e depois volta mais 60, perfeito. Vocês vão conseguir extrair uma boa performance, tá? Lembre-se, o corpo fecha a conta quando acaba o treino, tá? Então essas são algumas estratégias para a gente evitar a quebra. Mas é importante ter um treinador para te ajudar a fazer a melhor estratégia para você enfrentar esses treinos longos. Por isso, já gostaria já de fazer meu jabá. Eu tenho a minha assessoria, a Carbon Tree, uma assessoria totalmente focada no seu desenvolvimento pleno, seja no ciclismo, corrida, natação ou no triatlon. Se você está procurando uma assessoria, não deixe de conhecer, conferir a minha assessoria. Sou eu mesmo que faço treino, sou eu mesmo que pego os feedback. Então não perca tempo, porque realmente as vagas limitadas. Eu sou uma pessoa só, consigo atender um número limitado de atletas, tá? Então dá uma conferida lá no link. Galera, acho que é isso, tá? Gostaria também de pedir para vocês seguirem o Triathlon Channel lá no Instagram. É @triathlon_channel. Temos mais de 5.000 pessoas lá. A gente troca ideia, eu peço sugestão de vídeo e por aí vai, galera. Até o próximo vídeo!